A melhor forma de vender é não parecer que você está vendendo, e o design certo faz isso por você. Olá, eu sou a Letícia e hoje eu vou te mostrar como criar materiais para o seu funil de vendas de forma simples e estratégica. Antes de colocar a mão na massa, vamos entender onde cada peça entra nesse funil. A isca digital, ela atrai leads e normalmente é um e-book. Já a landing page ou link na bio é a porta de entrada para todas essas ações. Agora, vamos criar esse material aqui dentro do Canva. Na página inicial do Canva, procure por e-book e lá vão aparecer várias opções. Escolha qual tem mais sentido com o produto que você vai entregar. Um bom e-book, ele é clean, o visual dele é neutro. E assim que você achar o modelo certo para você, é só você clicar e personalizar esse modelo. Um bom e-book tem um título chamativo e uma subpromessa clara, que faça com que o seu lead entenda o conteúdo que ele vai receber. É muito importante ter uma foto bem chamativa que dê destaque logo na capa, e também o seu logotipo ou o nome da sua empresa. Você pode adicionar uma introdução ao seu e-book, adicionar índice e também vir com a parte de conteúdo. Lembrando que para um funil de vendas, quanto menor for o e-book, melhor, de 4 a 6 páginas no máximo. Assim que seu e-book estiver pronto e você tiver feito todos os ajustes necessários, você vai clicar em compartilhar, baixar e selecionar a opção de arquivo PDF padrão. Dessa forma, você consegue enviar para os seus clientes direto pelo WhatsApp, por um grupo VIP ou até colocar ele no link da bio do seu Instagram. E falando em link na bio, o Canva tem diversos modelos para você adaptar para colocar na bio do seu Instagram. Tem modelo vertical, tem modelo horizontal, você escolhe qual mais te agrada, clica para personalizar esse modelo e depois que você fizer todos os ajustes necessários, você pode publicar como site. Pode ser no seu domínio, pode ser no domínio gratuito do Canva, ou então você pode adquirir um novo domínio. Vem comigo então que eu vou te mostrar como editar o seu e-book aqui dentro do Canva. Assim que você escolheu o seu modelo e ele já está aberto na página de edição, a gente já pode começar as alterações. Eu gosto muito de começar as mudanças pelos títulos, mas isso é muito de escolha. Se você quiser alterar as fotos primeiro, não tem problema. Então, eu vou vir aqui e vou começar a mudança dos títulos para o nome do meu e-book. Guia rápido. E aqui eu vou usar um gatilho mental de urgência. Então, eu vou colocar 5 passos, ou seja, que em 5 passos a pessoa vai aprender aquilo que eu estou propondo para ela. Então, 5 passos, bem chamativo, centralizado, e aqui a gente vai concluir o tema do nosso e-book. Guia rápido, 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. E eu posso fazer os ajustes também, tá? Aumentar a caixa de texto, diminuir um pouquinho o tamanho, e se eu precisar, eu posso redimensionar aqui, ó. Tá vendo? Se eu quero mais para cima ou se eu quero mais para baixo. Depois, é muito importante que na capa tenha o nome do autor ou o logotipo da sua marca, da sua empresa. Então, aqui no caso, eu vou colocar o meu nome. Pronto, essa primeira parte já foi feita. Agora, eu vou para a nossa segunda página, que é a introdução. E aqui, o Canva tem um modelo muito legal que a gente pode utilizar. Você pode pegar um texto que já está pronto e quando você clica nesse botão do texto mágico, você pode transformar esse texto, ou seja, pedir para o texto mágico reescrever ele. Então, eu vou pedir para ele reescrever essa introdução, mantendo o mesmo número de caracteres, ou seja, o mesmo número de letras, tá? Porque se ele me desse um texto mais curto ou um texto mais comprido, pode ser que não fique tão legal aqui no design. Então, eu peço para ele manter o mesmo número de caracteres e que essa introdução faça sentido com o título do meu e-book. E aí, eu vou abrir uma aspas e vou colocar qual é o título do meu e-book. Guia rápido, 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais.
fecha aspas, e envia. E olha só que legal, o texto mágico vai começar a criar a introdução. Crie vídeos que impulsionam suas vendas, pode parecer desafiador. Com o nosso guia rápido, eu poderia ainda pedir mais conteúdos semelhantes igual a esse, ou eu poderia concluir, falar assim mais, gostaria que desse um pouco mais de detalhes e peço para gerar novamente e ele vai me gerar uma nova versão. Então, ó, ele já tá deixando tudo bonitinho aqui para mim, ó. Ficou um pouco mais longo, mas está mais estruturado. Posso clicar aqui em substituir, ó, ele já mudou, ele já veio o texto. Como eu falei, ele acabou ficando maior, então a gente pode aumentar a caixa de texto e diminuir o tamanho. Ai, não gostei, achei que ficou muito grande. Não tem problema, você vem aqui no texto mágico novamente e utiliza a opção de encurtar. E ele vai fazer o quê? Ele vai resumir esse texto e vai deixar ele mais objetivo. E olha só, ele resumiu tudo aquilo que a gente tinha escrito em vários parágrafos. Então, vou clicar aqui em substituir e pronto, ó, já ficou bem melhor. E agora eu posso fazer os ajustes manuais. Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar essa parte, dar um Enter, né, para separar o parágrafo, tá vendo? Ó? E posso também grifar palavras que eu acho interessante. Então, criar vídeos, posso grifar o nome aqui que ele está me dando, que é o mesmo do título, né? Posso colocar o que a pessoa vai aprender em negrito também. Então, o que a pessoa vai aprender ao adquirir esse e-book. E posso fazer os ajustes, né? Fechar a caixa de texto para o texto ficar mais alinhadinho, tá vendo? Ó? Posso diminuir um pouquinho mais, ó. Aí ele vai quebrar mais ainda a linha, ó. Gostei, achei que assim ficou interessante. E aqui eu posso deixar o site da minha empresa ou posso colocar o arroba das minhas redes sociais. Então, eu poderia substituir pelo arroba das minhas redes sociais. E olha só que bacana que fica. Assim você consegue reforçar a sua autoridade, reforçar a sua marca, tá bom? Então é muito interessante. Depois que eu fiz isso, então eu já tenho a nossa capa, né? Lembrando que as imagens a gente vai mexer mais pro final. Eu já tenho a capa montada, já tenho a introdução. Agora vai vir a parte do conteúdo. Se você ainda não sabe que tipo de conteúdo utilizar, você pode utilizar o texto mágico também. Então, aqui na página inicial do Canva, você pode abrir um Canva Doc e você pode utilizar o texto mágico para estruturar como que vai ser o seu e-book. Então, assim que ele abre o documento, a gente vai clicar nesse mais aqui, vai habilitar a opção do texto mágico e agora eu vou falar para o texto mágico, como se fosse uma conversa mesmo, que eu vou lançar um e-book, que o nome do meu e-book é Guia Rápido, 5 passos para melhorar os seus vídeos e vender mais, e que eu preciso que ele me dê em formato de lista realmente quais são esses 5 passos com uma breve descrição. Então, eu vou pedir exatamente isso para ele agora. Vou criar um e-book no qual o tema é, abre aspas, Guia Rápido, 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. Preciso que você me dê em formato de lista. Quando eu peço formato de lista, um embaixo do outro, tudo bonitinho, para ele não me dar um texto completo. Preciso que você me dê em formato de lista os 5 melhores passos para que isso aconteça, ou seja, para que a pessoa melhore realmente de fato os vídeos e venda mais, e coloque uma breve descrição em cada passo. Não muito longa, porque se for muito longa fica chato, né? E quando você está entregando uma recompensa, o ideal é que ela seja curta, objetiva e que a pessoa consiga, de fato, aprender aquilo que você está propondo para ela. Vou clicar aqui em gerar e olha só que legal. Ele vai montar um design no meu documento, então ele vai deixar tudo isso alinhadinho, tudo bonitinho. Então eu gosto muito de utilizar o texto mágico na função de doc, porque fica mais organizado e fica mais fácil para eu me organizar também. Então, ele já me deu aqui, ó, guia rápido, 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. Primeiro passo, conhecer seu público-alvo. Passo 2, invista em qualidade de produção. E aqui ele está me dando a breve descrição do que fazer, né? Então, conheça seu público-alvo. Antes de criar qualquer conteúdo, é crucial entender quem são os espectadores. Então, eu acho muito interessante. Claro, você não precisa copiar e colar o que o texto mágico está passando para você. Você pode utilizar como inspiração para você começar a produzir o seu conteúdo. Se você quisesse mais conteúdos semelhantes, era só clicar aqui, ou então você poderia fazer aquele mesmo ajuste. Assim mais, deixa a descrição um pouco menor. Eu gostei desse jeito, então eu vou clicar aqui em inserir e olha só que legal, ele já me faz até um cabeçalho animado desse documento, fica bem profissional mesmo. E
agora, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar esse conteúdo lá no meu e-book. Então, eu tô aqui com a minha aba aberta com o meu doc e aqui eu tô com a minha aba do e-book. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever aqui, ó, passo 1, que é o primeiro passo. 2 pontos. Lembrando, as cores a gente vai mexer daqui a pouquinho juntamente com as fotos, tá? Passo 1, conheça seu público-alvo. Então, eu vou copiar esse título e vou colar aqui na frente, ó. Conheça seu público-alvo, porque ele é o título. Então, vou aumentar a caixa de texto, vou diminuir o tamanho aqui desse título, porque ele acaba ficando muito grande, porque eu adicionei palavras, e posso vir aqui em configurações avançadas, ó, e diminuir o espaço entre as linhas. Depois que eu diminuir o espaço entre as linhas, agora eu vou copiar a descrição. Lembrando, como eu falei, você pode utilizar o texto mágico como inspiração. Você não precisa copiar e colar exatamente o texto que ele está te dando. Aqui eu estou criando um e-book fictício, por isso que eu estou fazendo isso, mas é muito importante que você mude as palavras e deixe no tom que normalmente você costuma se comunicar com a sua audiência, porque isso vai trazer mais personalidade para o material que você está entregando. Bom, achei que assim ficou legal e eu posso colocar mais de um passo na mesma página, porque a descrição ficou pequenininha, não ficou tão grande. Então eu posso colocar o passo 2 na mesma página. Então, eu vou fazer exatamente isso, vou colocar mais de um passo por página e se eu quiser, ó, eu posso também dar um espaço entre os parágrafos para ficar mais fácil a leitura de quem está recebendo. E poderia também grifar alguma palavra, deixar em negrito, caso eu achasse interessante. Agora, eu vou selecionar o título e o subtítulo e eu vou duplicar e vou trazer aqui para baixo, porque agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o passo 2. Então, eu vou escrever aqui, passo 2, vou voltar aqui no meu doc, vou copiar o título e vou colar aqui no meu passo 2. Posso ajustar a caixa de texto também, porque algumas palavras vão ser maiores. E agora vou pegar a minha descrição e também vou ajustar ela aqui nessa página. Posso dar um enter também entre os parágrafos para facilitar a leitura, tá vendo? E posso ajustar o tamanho, se eu quiser aumentar um pouquinho mais ou diminuir, vai depender de quanto texto você vai colocar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar o arroba da rede social, que eu acho que fica mais interessante do que o website. Assim, a gente reforça a marca, né? Pode ser aqui embaixo, não precisa ser ali em cima, só para reforçar a marca mesmo. E se eu quisesse, eu poderia até colocar ela alinhada da direita para a esquerda, porque como não tem a ver com o conteúdo, é só para reforçar a marca, eu acho que assim fica bem legal, tá vendo? Ó, seguindo a linha aqui da página. Fiz isso e agora eu vou continuar esse conteúdo. Então, eu posso apagar essa página e eu posso agora duplicar essa página aqui que eu já ajustei, que eu já coloquei o título, tudo certinho. Então, ó, aqui a gente fez a nossa capa, a nossa introdução, página 3, né, que seria o capítulo começando o conteúdo. Agora aqui eu vou mudar, vou colocar o número 4 e vou pegar o meu passo 3. Então, vou copiar o título e vou mudar aqui também. Posso colocar passo 3 e agora vou mudar o título e ajustar a caixa de texto também. Dessa forma, fica muito mais rápido para a gente colocar o nosso conteúdo. Se a gente tem um documento aberto, né, igual eu estou fazendo, se a gente já estrutura qual vai ser o conteúdo, o que você vai colocar em cada página, fica muito mais fácil. Você não perde tempo pensando, o que eu vou fazer aqui? O que vai ter nessa página? Já fica tudo estruturado. E o texto mágico facilita demais. Eu falo que ele é o meu assistente pessoal. Fiz isso com o passo 3, vou fazer com o passo 4 também. Passo 4, dá um enter também, para a gente conseguir separar, né, um parágrafo do outro, para facilitar a leitura. E agora, por último, vou duplicar a página novamente, mudar o número aqui, porque eu dupliquei, então mas não é mais o 5, não é mais o 4, é o 5. E agora, vou colocar o nosso último passo, que é o passo 5, que é o último passo que eu prometi lá no meu título, que eu ia ensinar em 5 passos como melhorar os seus vídeos e vender mais. Copio a descrição aqui também. E se você perceber, o que vai acontecer agora? A página que tem o passo 5, ela vai acabar ficando mais vazia. Por quê? Não existe o passo 6. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou utilizar esse título aqui para fazer uma chamada para ação. Então, eu posso colocar: gostou desse conteúdo?
Posso fechar a caixa de texto para quebrar em 2 linhas, tá vendo? E agora eu posso vir em elementos, selecionar esse quadrado que tem as bordas arredondadas, tá vendo, ó? Diminuir o tamanho dele, posicionar para fazer um botão. E agora eu vou duplicar esse texto aqui, ó, e vou escrever: me siga para saber mais. E vou posicionar esse texto aqui em cima. O botão ficou pequeno, eu tô vendo, a gente aumenta o botão aqui. A gente vai mudar a cor desse texto, vai deixar na cor branca, a mesma cor do fundo, e a gente pode colocar ele em negrito também. Gostou desse conteúdo? Me siga para saber mais. Por quê? Quando você envia um PDF, o PDF ele fica clicável, então você consegue vincular links dentro do seu PDF. E como que você iria fazer isso? Você iria selecionar o texto, vir aqui nesses 3 pontinhos, rolar para baixo e aqui tem, ó, adicionar link. E aí você iria colocar o link de destino. Então, se você vai direcionar a pessoa para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, para o seu website, então você vincularia o link aqui e aí você dá um enter. E quando você baixa no formato de PDF, esse link fica clicável. Então, essa é uma ótima estratégia. Depois que a gente já arrumou todos os textos e a gente já arrumou também o conteúdo, agora vem a parte da identidade visual. Se você já tem uma identidade visual pronta, você pode e deve aplicar ela aqui. Se você não tem, você pode utilizar a parte de estilos do Canva para se inspirar. Então, você vai clicar aqui em Design, Estilos, e aqui o Canva vai trazer combinações de fontes, combinações de cores e combinações de fontes e cores. Então, eu posso rolar a tela um pouquinho para baixo, ó, e ele já está me mostrando aqui, ó, combinações, cores e fontes, apenas cores e apenas fonte. Nesse caso, eu gostei das fontes que estão no e-book, eu achei que elas estão bem legíveis, estão bem legais, então eu só vou usar a paleta de cores. Eu tô falando sobre melhorar vídeos, vender mais, então eu acho que tem que ser algo chamativo, não pode ser uma cor muito apagada. Então vamos testar algumas paletas de cores aqui junto comigo. Então a gente vai selecionando a paleta de cor, ó, e olha só que legal, ele vai mudando as cores ali, ó, do meu design. Então, eu posso ver qual cor me agrada mais, qual paleta de cor me chama mais atenção, né? Para eu colocar nesse e-book. Ó, já gosto, assim, acho que fica bem bonito, mas um verde acho que chama mais atenção, né? Vamos manter esse verde aqui, essa paleta de cores verde? Ou vamos testar mais uma colorida? Vamos ver aqui uma colorida. Ele também, ó, se eu perceber aqui, ó, ele tá com um elemento, tá? Eu poderia tirar esse elemento gradiente e deixar apenas o fundo. E aí ele vai fazer mais variações dessa paleta, tá vendo, ó? Porque às vezes o elemento limita a paleta de cores de aplicar no design. Então, sempre verifique isso também. Vamos ver se é amarelo com roxo lembra uma vibe meio açaí. Acho que não é isso que a gente quer. Então, vamos utilizar essa daqui, ó. Essa eu gosto. Tem laranja, tem azul, tem tons mais escuros. E eu gostei, achei que assim tá bem legal. E eu já posso mudar essa foto, ó. Então, eu tô usando essa paleta de cores aqui. Posso vir na página de baixo e posso mudar ela também, ó. Posso dar um contraste. Então, ali em cima estava bem colorido, aqui embaixo eu já não vou deixar tanto. Mas eu acho que ainda assim eu vou mudar, ó. Eu gostei dessa que tem o azul, que já era um tom de azul que tava, ó. Laranja com azul, gosto. Acho que fica bonito. E agora eu vou fazer isso nas demais páginas, mas eu posso intercalar. Então, aqui tá laranja, fundo laranja escrito em azul. Aqui eu posso deixar fundo azul escrito em laranja e branco. E aqui também, ó, é uma dica, eu posso mudar essa palavra 5 passos, posso deixar em branco para chamar atenção, tá? Para dar mais destaque. Posso deixar o meu nome também em branco, tá vendo? Eu posso fazer esses ajustes manuais. Então, eu posso usar a paleta para me inspirar. E agora, eu vou fazer esse mesmo processo nas páginas de baixo, aplicando a mesma paleta de cor que eu estou utilizando, tá? Que é essa daqui, para a gente conseguir manter a mesma identidade visual. Então, aqui tá azul escuro, vamos deixar aqui laranja. Então, aqui vai provavelmente ficar azul escuro. Posso colocar o título em laranja para dar um destaque, tá vendo? E aqui vai ficar laranja também. Então, a gente está intercalando, tá vendo? Gostei. Posso colocar aqui em branco. E se a gente vem aqui nesses quadradinhos na visualização em grade, ó, olha só que bacana que fica. A única coisa que eu mudaria é essa bandeirinha aqui, eu colocaria ela branca para combinar, porque eu achei que esse tomzinho de laranja mais clarinho não está tão legal. Então, vou colocar aqui a cor branca e o texto ele também está nesse laranja claro, então eu também colocaria branco para dar mais destaque. Vou até conferir isso nos demais.
Ó, aqui, vou voltar ele branco, vamos ver se tem mais algum aqui para cima. Esse daqui também veio laranja claro, vamos deixar em branco. Pronto, agora a gente vai para a parte das fotos, tá? Então, eu vou vir aqui, vou apagar essa foto, tem um quadro. E como que eu faço para encontrar as melhores fotos? É muito importante você se basear no seu título. Então, eu estou falando 5 passos para melhorar seus vídeos e vender mais. Tem 2 tipos de imagem que eu posso utilizar aqui. Uma imagem de uma câmera, de um celular, alguém gravando em live, ou imagem de dinheiro. Dinheiro geralmente é mais atrativo. Então, a gente vem aqui na barra lateral esquerda do Canva, procura na parte de fotos, e a gente pode procurar por dinheiro. Pronto, ó, procurei, ele vai me dar algumas opções. Posso utilizar o filtro também, né? Se eu quero no formato quadrado, vertical, horizontal, se eu quero gratuito, ou se eu quero Pro, né? A foto gratuita ou Pro, ou se eu quero a foto somente recortada. Vou escolher a foto que mais me agrada, e olha só que legal essa mulher com o fundo laranja, que por sinal é o mesmo, praticamente o mesmo tom que a gente está utilizando. Eu acho que vai fazer total sentido ter ela aqui, ó. Posso dar 2 cliques, ajustar e posso aumentar também o tamanho para ficar mais chamativo. E a cara dela tá muito chamativa, né? A cara dela, tipo, tá. Meu Deus! Eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. E se eu quisesse ainda, eu poderia colocar uma sombra aqui embaixo, diminuir um pouquinho o tamanho dessa imagem, tá vendo? Ó? E aí eu posso vir aqui na parte de elementos, procurar por sombra. Isso vai trazer uma profundidade para o meu design, ó. Então eu vou posicionar bem aqui embaixo, ó, vou aumentar o tamanho dela pouquinho para cima, e agora a gente vai em posição para o fundo, ó. Ele já traz como se a foto estivesse sendo descolada da capa, então ele dá essa sensação de profundidade. Eu gosto bastante, eu acho que fica bem legal. E agora é só mudar as demais fotos do nosso e-book aqui. Então, a gente está falando sobre conhecer público-alvo e sobre investir em qualidade de produção. Ó, já vi que os títulos aqui não estão brancos, vou colocar na cor branca para dar um destaque de título e texto. E agora eu posso apagar essa foto e posso procurar aqui por público-alvo. Ele vai trazer algumas opções e eu posso pegar a imagem que mais me agrada, arrastar para dentro do quadro, dar 2 cliques, ó, e reposicionar. Então, aqui uma flecha, né? Tô falando de conhecer o público-alvo, então eu acho que faz total sentido. E aqui embaixo eu posso utilizar uma dessas 2 opções também. Conte uma história envolvente ou use chamada para ação. Então, vamos pensar aqui em história ou livro. Vamos pensar em história primeiro, ver o que o Canva vai entregar. Ele vai entregar coisas de história. Vamos pegar então por livro. Ele vai dar algumas opções de livro aqui e a gente pode utilizar uma dessas imagens para ser aplicada aqui no nosso e-book. Então, conte uma história envolvente. Então, podem ser livros, né? Olha só que legal. E para finalizar, a gente está perguntando se gostou do conteúdo ou otimize para SEO. Então, eu posso pegar uma pessoa feliz. Pessoa feliz. A gente está falando de gostar do conteúdo, né? Então, ó, por incrível que pareça, todas estão com o fundo meio alaranjado. Então, ó, posso pegar ela feliz aqui, ó, e reposicionar. Olha só que bacana que ficou. Esse grande site poderia estar em branco também, que seria o arroba do meu Instagram. Pronto, ó. Temos um e-book lindo, maravilhoso. Percebi que esse tom de laranja não é o mesmo das demais páginas, então a gente já vai fazer esse ajuste também, porque não fica legal você entregar com um tom que não tá igual dos outros, né? Então é muito bom você se atentar a isso também. Agora sim, e-book pronto. E como que você vai fazer para baixar esse e-book, tá? Você vai vir aqui no botão compartilhar, seleciona a opção baixar e agora você vai selecionar o formato PDF padrão. Selecionou o PDF padrão, verifica que todas as suas páginas estão selecionadas e clique em baixar. Agora sim você pode enviar esse e-book para os seus contatos, você pode colocar ele no link da bio do seu Instagram. E aproveitando que eu estou falando de link na bio do Instagram, vem cá que eu vou te mostrar algumas opções que tem dentro do Canva. E esse link da bio é aquele que você vai colocar lá no seu Instagram. Então, você pode vincular o número do seu WhatsApp, você pode vincular o seu portfólio, o seu endereço. Então, é uma forma de você divulgar outros canais com apenas um link. Então, aqui dentro do Canva, você vai escolher qual modelo te agrada mais. Assim que você escolher esse modelo, você vai clicar para personalizar ele. E agora você pode e deve fazer os ajustes necessários. Então, eu vou começar aqui pelos textos, tá? Vou começar mudando o nome, colocar o meu nome, ou então eu poderia estar colocando o nome da minha marca, caso eu quisesse, mas no caso,
o meu nome é a minha marca. Posso apagar aqui um dos objetos, eu não uso mais o Facebook, então não tem por que ter um botão de Facebook, mas eu posso deixar aqui o meu botão do Instagram e do YouTube, que é uma coisa que eu utilizo. Esse elemento não combina com a minha marca, não tem problema, eu posso excluir. E agora eu vou criar os botões. Então, o primeiro botão sobre mim, acho que é legal as pessoas me conhecerem mais sobre o meu trabalho. Portfólio, eu posso mudar essa palavra, posso colocar meus serviços. Colaborações, acho que não é tão interessante, então eu posso colocar aqui, solicite seu orçamento. Blog, acho que não é tão legal. Resenhas também não uso na minha empresa, posso apagar. E eu acho que eu vou tirar o blog e deixar o contato por último. Então, aqui a gente coloca contato. Pronto, fiz todos os ajustes necessários. Posso abaixar um pouquinho mais aqui, se eu quiser. E eu também posso utilizar as paletas de cor que eu utilizei lá no meu e-book, no meu link da bio. Assim eu vou garantir a mesma identidade visual. E a pessoa, quando ela vê o e-book ou quando ela vê o link na bio, ela vai associar uma coisa na outra. Então, eu vou vir aqui na parte de design, na parte de estilos e vou, ele já até mostra aqui, que foi usado recentemente. Então, vou mudar aqui o meu fundo, vou deixar o fundo laranja e agora eu vou fazer aqueles ajustes manuais. Vou tirar esse sublinhado, acho que não fica tão legal. Posso colocar a cor do meu nome em branco. E aqui, eu vou colocar também os títulos em branco e vou intercalar. Então, uma caixinha vai ser azul escuro, a outra azul claro. No caso, essa daqui vai ser azul escuro e essa daqui vai ser azul claro. Vou mudar a cor do meu texto também para branco. E posso mudar a cor dos ícones, que eu acho que também branco vai ficar bem mais bonito. Pronto, fiz isso e agora eu posso clicar aqui em pré-visualizar. Ele vai me mostrar como que a pessoa vai ver pelo computador e como a pessoa vai ver pelo celular também. Ele fica otimizado, então o Canva ele cria websites responsivos. Ele se adapta tanto para o celular quanto para o computador. Muito importante que o nome aqui em cima seja o nome que você quer que apareça quando a pessoa clicar nesse link. Sabe quando você vê aqui em cima, site para link na bio? Você tem que colocar um nome que você quer que as pessoas vejam, porque senão ele vai vir com um nome fake, vamos dizer assim. Então é importante você renomear esse design. Depois que você fez isso, se você fosse fazer os vínculos dos links, né? Você ia clicar em cima do texto, 3 pontinhos e adicionar link. Então, eu iria adicionar o link, por exemplo, do meu portfólio, que é onde fala sobre mim. Meus serviços, eu posso adicionar o link do meu website, onde mostram os meus serviços. Solicite um orçamento, eu posso colocar o meu número direto do WhatsApp. Contato, eu poderia colocar o meu e-mail. Então, você pode vincular esses links para que eles fiquem clicáveis. Depois que você fez isso, você vai vir aqui em publicar site, tá? E agora você vai fazer todas as vinculações necessárias. Então, você pode mudar aqui qual que vai ser a URL. Se você tiver o seu domínio próprio, você pode utilizar dentro do Canva, ou você pode utilizar um domínio gratuito também. Depois que você preencher tudo, você vai clicar em publicar e pronto, o seu site já vai estar no ar. Você vai copiar o link da URL e vai colocar no seu Instagram. E eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso, viu? Pronto! Agora você já sabe como criar um funil de vendas com Canva. Gostou dessa aula? Deixe seu comentário e compartilhe.